Então, gente, sobre o exame físico, né? O que é o exame físico? O exame físico inclui peso, altura, sinais vitais e o exame cefalocaudal de todo o sistema do corpo, tá? Faz parte da avaliação do enfermeiro para a realização da sistematização de enfermagem, porém o técnico deve saber realizar uma inspeção física do paciente e registrar qualquer alteração, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai estar falando detalhes, certo? Dessa inspeção física, tá? As sinais vitais vai ficar para a próxima aula. Peso e altura é uma coisa muito simples e isso depende de uma balança, né? E que também meça a estatura do paciente. Então, nessa aula de hoje, eu vou estar intensificando a questão do exame físico, tá? Então, algumas considerações do exame físico. Após coletar dados do paciente, o procedimento faz parte do diagnóstico de enfermagem. Então, depois que a gente fez aquela entrevista toda, a gente primeiro se apresentou ao paciente, tá? Disse quem é. A gente coletou dados, fez a entrevista. Muitos hospitais têm um checklist ou um formuláriozinho que só é preencher com os dados do paciente e também dos cuidados de enfermagem. Então, com essa sistematização, tem muitos formulários que facilita aí essa admissão do paciente. Então, a gente vai estar se identificando, conversando com o paciente. Nesse momento também, é o momento que a gente pode verificar os sinais vitais antes de começar o exame físico, certo? Por que é importante verificar os sinais vitais logo? Porque o paciente pode estar com algum sinal vital alterado e aí a intervenção tem que vir imediatamente. O exame físico a gente pode deixar por último, certo? Mas a próxima aula que a gente vai estar falando dos sinais vitais. Então, preparar o local para a realização desse exame. Primeira coisa, a gente deve procurar o ambiente, proporcionar privacidade para esse paciente, tá? Então, esse paciente não é para ficar exposto. Então, a gente tem que providenciar que a gente realize esse exame físico de forma que ele não fique exposto, tá? Luminosidade é importante também para a gente enxergar qualquer problema que a gente possa encontrar durante o exame físico, tá? Os equipamentos que a gente precisar. Para os sinais vitais, é esteto, tensiômetro, termômetro, certo? O material que a gente vai aprender aí no caso dos sinais vitais. Posicionamento do paciente. Geralmente, quando a gente vai fazer uma inspeção no paciente, o paciente pode estar deitado, né? De preferência deitado, que a gente vai poder fazer um exame mais completo, ou ele pode estar sentado, tá? E aí, o que a gente vai examinar? É tudo. Porém, a gente tem que ter um bom senso, porque às vezes, a depender do quadro do paciente, do motivo que levou o paciente à internação, não convém a gente fazer um exame bem detalhado, como assim, da gente verificar até a genitália do paciente. Então, não é sempre que isso ocorre, tá? Principalmente se o paciente já passou pela inspeção da enfermeira. Porém, se a gente vai dar, por exemplo, um banho no leito do paciente, é o momento da gente realizar esse exame físico, tá? Porque a gente vai estar cuidando do paciente dos pés à cabeça e aí a gente aproveita e realiza essa inspeção toda que eu vou estar falando aqui e que vocês possam registrar, porque aí no banho a gente vai ver com mais detalhes, né? Qualquer alteração que o paciente possa apresentar durante essa inspeção física. A primeira coisa que eu falei é a questão do posicionamento, né? Então, geralmente o paciente pode estar sentado ou pode estar deitado, né? Para essa inspeção do exame físico. Não em pé já dificulta. Aí aqui eu trouxe para vocês algumas posições, tá? Que o paciente pode apresentar. Aí ele pode estar nessa posição ou a gente posiciona o paciente
em algumas posições aqui, a depender do que for realizado com o paciente. Então, assim, a posição mais comum é o decúbito dorsal. Aprendo isso, decúbito dorsal. É aqui a posição litotônica e também chamada posição ginecológica, que é no quadro, no caso de posição para a realização de algum exame ginecológico. Aqui a posição de Simes, essa posição é muito utilizada para a gente realizar lavagem intestinal, enema, né? Alguns exames que são realizados nessa posição também, como colostomia, qualquer exame a nível de reto, né? De colo, então precisa ficar nessa posição aqui. É a posição chamada posição de Simes, tá? Vou ver aqui, gente. Aqui tem outras posições, então a posição ventral prona, não sei se vocês já viram, mas alguns médicos aqui estão tratando o Covid, estão colocando o paciente em prona, que o paciente ele se sente mais confortável quando ele está com a insuficiência respiratória, né? Então isso pode melhorar a questão do movimento respiratório, tá? Então decúbito ventral, então com a barriga para baixo, né? Ou prona. Decúbito lateral, tem o decúbito lateral direito ou esquerdo. A genipetural, isso aí, essa posição, quando o paciente também tem algum exame a nível de reto, né, de colo, ele pode precisar ficar nessa posição. Então, aqui, esse quadrinho tem o quê? Tem as posições do paciente e a indicação de cada exame, tá? Então, sentado, a gente pode inspecionar cabeça, pescoço, coluna, tórax, os pulmões, as mamas, as axilas, a coloração, o coração, desculpe, sinais vitais, extremidades superiores. Os sinais vitais a gente verifica o paciente sentado ou deitado, tá? Decúbito dorsal, cabeça, pescoço, tórax, pulmões, mamas, axilas, coração, abdômen, extremidades e pulsos. Litotônica é para verificar aquela posição que é ginecológica também, né? Genitálias e o trato genital, né? Simes é reto ou vagina, aquela posição que é mais utilizada para lavagem intestinal. Decúbito ventral, que é com a barriga, né, para baixo, é sistema musculoesquelético, se for avaliar isso. Mas assim, não precisa colocar a pessoa, a não ser que seja um paciente acamado. Paciente acamado é aquele que não tem condições de levantar, né, do leito. Então, se a gente precisar, a gente pode verificar, colocar ele em decúbito ventral para verificar o sistema musculoesquelético. Se não for paciente acamado, basta ele ficar de costas. Isso aí não tem maiores significâncias assim. Se o paciente for lúcido orientado, não precisa ficar em decúbito ventral para isso. Decúbito lateral, a gente pode inspecionar o coração, sendo, gente, que essa inspeção cardíaca é mais mais médico mesmo do que enfermeira, tá? Que a gente verifica pulso, a gente verifica pressão, mas aquela ausculta cardíaca é mais função do médico, tá? Genipetural para a região genital e retal. Essa posição genipetural, né, o paciente utiliza é utilizada muito para cirurgias, né, a nível de colo. Tem o segmento céfalo-caudal, que eu falei para vocês, né? Que a gente começa na cabeça e vai até as pontinhas do pé. Então, começando a cabeça e pescoço, o que a gente vai inspecionar aí na região da cabeça, né? O couro cabeludo, sujidade, presença de pediculose. Pediculose é piolho, viu, gente? Então, você observa se o paciente tem piolho. Áreas de depressão, se tem algumas áreas, né, profundas na região da cabeça, pontos dolorosos, na face, a expressão, né, paciente ele está deprimido, paciente ele está com a expressão
saudável, ele não está entristecido, o paciente está normal, né? Simetria, um lado está igual ao outro, porque assim, quando o paciente tem AVC, cai um lado, né? Então, às vezes ele tem uma plegia, uma hemiplegia do lado direito ou esquerdo. A plegia é aquela paralisação de manchas. O paciente está corado, o paciente está descorado, né? Os olhos, a pupila. Eu coloquei aqui, gente, a avaliação da pupila, tá? Até porque vocês podem cuidar com o paciente em coma, então é importante verificar a pupila como está, porque isso tem reflexo na questão neurológica do paciente. Então, se o paciente ele tá, desculpa, gente, o paciente ele tá com as pupilas isocóricas, se ele tá isocóricas, ou seja, isocórica é normal. Se ele tá com a pupila miótica é quando tá com a pupila bem contraída, certo? Se ele está com as pupilas midriáticas é porque estão dilatadas. O paciente que não está com a pupila dilatada assim, ele está já tendo morte cerebral, né? Já está com problema cerebral mais grave. Ou então, anisocóricas, uma está, o paciente ele está com uma pupila contraída e outra dilatada também, isso reflete problemas neurológicos, o paciente aí que teve um AVC, né? Isso reflete aí os problemas neurológicos dele do lado direito, do lado esquerdo, por isso que ele pode apresentar aí com essa dissociação aqui das pupilas, tá? E as mucosas? As mucosas é o que nós temos aqui, que a gente olha abaixo do olho, tá? Então, estão normocrômicas, ou seja, elas estão coradinhas, normocrômicas, ou então elas estão hipocrômicas, estão esbranquiçadas, sinal que a gente vê sinal até de anemia, né? O paciente está sem sangue aqui, ó, nas mucosas, sinal de que o paciente está com descorado mesmo. Pescoço, sujidades, lesões, manchas, certo? Importante ver. Ó, paciente que chega mesmo em emergência, né? Após espancamento, a gente examina tudo. Tórax. Expansão torácica, o paciente está expandindo bem o tórax, né? Simetria, um lado está igual ao outro, ou estão assimétricas. Simétricas é porque a expansão está igual. Assimétricas é porque um lado está expandido e outro não. Então, isso pode significar um problema aí pulmonar, né? Aí só tirando raio-x para saber o que tem. Manchas, lesões. Na mulher, as mamas, também simetria, nódulos, manchas, presença de secreção. O abdômen. Se o abdômen está distendido ou o abdômen está plano, paciente às vezes ele pode estar com acúmulo de líquido na região abdominal, que nós chamamos de ascite, que é um problema no fígado, certo? Por várias patologias, vários problemas hepáticos do fígado, pode ter um acúmulo de líquido. E aí nós chamamos abdômen ascítico, ou seja, tem um acúmulo de líquido ali, certo? Por conta de uma patologia hepática do fígado. E aquilo ali vai tentar tratar o problema do fígado, né? E drena também, faz uma punção para drenar o líquido. Manchas, lesões, hematomas. Não é mancha roxa, é hematomas, são hematomas. E as manchas, elas podem ser hipocrômicas, então manchas esbranquiçadas são hipocrômicas. Ou manchas avermelhadas são hiperemias, tá? Então, elas estão avermelhadas, elas estão com manchas com hiperemia. Vou colocar aqui o próximo. Isso aqui é muito interessante. Olha, quando a gente vai fazer uma inspeção abdominal, a gente vai examinar o abdômen,
desse paciente. Aí o que a gente faz? Importante apalpar cada região dessa, porque apalpando cada região dessa, a gente vai ter uma ideia do que esse paciente possa estar tendo, que ele apresentando dor. A depender da região, a gente vai saber mais ou menos o que esse paciente tem. Por isso que o médico já dá uma suspeita diagnóstica, tá? Quando o paciente chega, ele vai apalpar. Por que é importante apalpar cada espaço desse? Porque cada espaço desse vai corresponder mais ou menos aí o, o órgão que está sendo, que está ocorrendo o problema. Então, olha só. A gente tem aqui essa região do hipocromo direito, tá? Hipocromo direito, a gente tem o que, gente? A gente tem o fígado. Ó, região epigástrica, porque aqui essa região, ó, é que pega o estômago, tá? Essa região 3, a hipocrômico esquerdo, também já é uma região do estômago. Então, se a gente for olhar, cada região dessa pode estar correspondendo a um órgão, certo? E ainda diferencia mais quando é mulher, que mulher nessa região aqui, ó, que seria a 8 hipogástrica, é a região do útero, tá? A mulher quando tem uma dor nessa região aqui, principalmente a mais abaixo, ela pode estar com algum problema no útero, certo? Então, ou então a nível de bexiga também. Então, aqui, ó, o 4 tem o flanco direito, o 5 mesogástrica, o 6 o flanco esquerdo. Então, quando a gente vai examinar o paciente, e aí isso é mais função do médico e da enfermeira, ela vai apalpar cada região dessa e vai perguntar se o paciente está apresentando dor, tá? A depender do local da apresentação da dor, ligado também a outros sintomas clínicos, o médico vai dizer mais ou menos qual é o problema desse paciente, tá ok? Pode muitas vezes pedir outros exames complementares, mas ele vai saber mais ou menos o que esse paciente tem. Então, o abdômen ele pode estar sendo dividido, tá? Dessas 9 partes ou em 4 partes. Então, desse modo aqui, a gente também pode examinar o paciente. Quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. Então, como técnico, vocês podem fazer essa inspeção mais simples. O paciente está apresentando dor no quadrante superior direito ou esquerdo, tal, quadrante inferior direito ou esquerdo. Então, essa é a forma mais simples de examinar, tá? Quando a gente faz uma inspeção mais detalhada, aí a gente vai dizer se essa dor por exemplo, no hipocromo direito, se essa dor é na fossa ilíaca esquerda, e que aí isso pode sinalizar problemas em alguns órgãos. Observe o seguinte, se for uma mulher, ela tiver com uma dor nessa região, né? Vamos dizer que a fossa ilíaca direita, isso pode ser algum problema no ovário. Lembra que o ovário, ele fica pelas laterais, né? Da face inferior do abdômen. Então, ela pode estar com algum problema a nível de ovário, se estiver sentindo dor nessa região, certo? Se ela estiver sentindo dor, se o paciente estiver sentindo dor aqui no flanco direito, ele pode estar com algum problema que é a nível hepático, tanto 1 quanto 4, essa dor nessa região, tá? Do lado direito, o paciente pode estar apresentando um problema a nível hepático. Já o problema no rim, como o rim fica na região mais das costas do paciente, então a dor no rim ela se irradia para as costas, né? Porque muitas vezes chega paciente com cálculo renal e eu sei bem como é que é essa dor, então eu já tive, né?
É uma dor que se irradia para as costas. Então, o médico ele faz um exame que ele faz umas batidinhas nessa região aqui das costas a nível do rim, para realmente ter certeza se o problema é renal, tá? O paciente também, e isso acho que acontece com todo mundo, né? Ele pode apresentar ações abdominais, né? Por presença de quê, gente? Dos gases, né? E gases, o termo técnico é flatulência, tá? Também não falamos mais gases, falamos flatulência. Então, esses sons abdominais, a gente tem os borborígmos, que são os sons audíveis, não precisa de estetoscópio, tá? Para ouvir. Então, o paciente, quando apresenta aquele som abdominal de gases, então são aqueles sons audíveis, sem a utilização do estetoscópio. Ou ele pode apresentar ruídos com o uso do estetoscópio. Aí esses sons são hidroaéreos, quando precisa do estetoscópio para ouvir. Se você ouviu o barulho sem o uso do estetoscópio, ele apresentou os borborígmos, tá? Guarde aí esse termo técnico. Na região da genitália, o que a gente pode observar? Também sujidades, secreções, lesões, e a gente tem que ficar observando se é uma suspeita de DST, porque lesões em região genital geralmente tá? Se tem verrugas, se tem secreções, se tem dermatite de contato, que são as assaduras, tá? Então, são essas a inspeção aí que a gente faz na região genital, para avaliar essas, né, anormalidades que podem apresentar ao paciente. Mas lembre, gente, que a região genital, se a enfermeira já fez a inspeção, não precisa do técnico fazer. E a depender do motivo da internação do paciente, não precisa a gente realizar esse exame genital, tá? Então, o técnico vai inspecionar, se for solicitado que ele inspecione, ou durante a realização do exame, tá? Do exame, durante a realização do banho, que aí você é a oportunidade de a gente examinar o corpo todo do paciente, tá? E uma outra inspeção que a gente faz também é a inspeção dos membros superiores, são os braços. A gente não chama mais de braço, agora a gente chama de membros superiores. E as pernas, membros inferiores. Braço direito, membro superior direito. Braço esquerdo, membro superior esquerdo. Perna direita, membro inferior direito. Perna esquerda, membro inferior esquerdo, tá? Então, a gente vai falar e usa exatamente essas siglas. São as siglas que vocês vão encontrar em todo hospital. Isso já, qualquer prontuário, quando se fala de membros, tá? A gente chama assim, membros superiores e membros inferiores com essa sigla, exatamente como está aqui, tá? Então, a gente vai ver também a simetria, se um tamanho está igual ao outro. A gente vai observar a pele turgor e elasticidade mantida, então a pele está com uma textura boa, ela está com uma boa elasticidade. Quando a gente faz uma prega, ela volta rapidamente, sinal que esse paciente está hidratado, tá? Então, pele com turgor e elasticidade mantida, que esse paciente está hidratado, está com a pele boa, né? Manchas hipocrômicas e peremiadas, tá? Hematomas, a gente não fala mais roxo, a gente fala hematomas. Lesões, extremidades perfundidas e oxigenadas. O que é isso? Extremidades perfundidas e oxigenadas. A gente vai apertar a ponta do dedo do paciente. Quando a gente aperta a ponta do dedo, tem que ficar vermelha, né? Sinal que ela está perfundida, ou seja, o sangue está chegando até as extremidades, tá? E com isso ela está oxigenada. Porque se essa extremidade não estiver bem oxigenada, como é que ela vai se apresentar? Cianótica, é o que está aqui, ó.
que tem aquela coloração roxeada. Porque é cianótica, a paciente está com déficit de oxigênio, está com uma baixa de oxigênio. Isso é uma emergência médica. Paciente que está cianótico, roxo, ele não está respirando bem, não está realizando as trocas gasosas devidamente, tá? Está com algum problema respiratório. Esse paciente tem que intervir imediatamente, tá? Então, coloração cianótica do paciente, ele tem que ser atendido imediatamente. Esse paciente, se permanecer dessa forma, ele vai ter uma parada respiratória e cardíaca. Ele não vai aguentar, tá? Falta de oxigenação é algo gravíssimo. Então, a intervenção é imediata. É uma emergência médica mesmo. E a gente observa. Uma outra forma, gente, da gente avaliar essa questão da oxigenação é o uso do oxímetro de pulso, que a gente fala muito hoje em dia com essa questão da Covid. Então, coloca o oxímetro de pulso e assim, a oxigenação que tem que apresentar lá, ideal, é de 98 a 100. Tá? Começa a baixar isso, aí o paciente ele não está com uma boa troca gasosa. Está com comprometimento pulmonar aí por algum problema que tem que intervir imediatamente, tá? Por isso que muitos pacientes, eles intubam, né? Porque se tiver mal perfundido aí, a falta de oxigênio causa uma lesão, pode causar uma lesão grave no paciente a nível cerebral e causa parada cardiorrespiratória. Por isso tem que intervir imediatamente. Então, gente, vou finalizar por aqui essa aula, tá? Aula que vem a gente vai estar falando mais detalhes, tá? Sobre essa admissão do paciente, vamos estar falando sobre sinais vitais também e outros detalhezinhos que é importante a gente colocar. Toda a aula que eu falei, vamos estar falando sobre termos técnicos para vocês já se acostumarem com esse vocabulário. Anote os termos técnicos. E qualquer curiosidade de outros termos, vocês podem me perguntar, que a gente vai enriquecendo aí nosso vocabulário com os termos técnicos. E eu quero ver todo mundo falando termo técnico, certo? Temos o termo popular, que a gente conversa com o paciente, mas dentro do hospital, com os colegas, tá? Com outros profissionais, temos que utilizar os termos técnicos. Esqueça os termos populares. Vamos estar utilizando o termo técnico, certo? Então, pronto, gente. Anote aí as perguntinhas de vocês e a gente vai estar debatendo mais tarde aí na aula, viu? Beijo para vocês.